A gente vai, então, trazer esse painel, que é Protagonismos, Mercado de Trabalho, PCD, Tecnologias Acessíveis e Perspectivas. E antes de chamar o primeiro convidado, eu queria, então, convidar vocês a celebrarem com a gente os 10 anos de Festival SGB. Esse primeiro convidado é o Alexandre. Ele é um dos personagens que nós escolhemos para contar uma história inspiradora. Contar sua história de desenvolvimento, impacto social, tecnologia. E está tudo no nosso site, por favor, acessem, conheçam, contem as suas histórias de impacto também, que a gente vai ficar muito feliz em estar contando e replicando para inspirar muitas outras pessoas. Então, o Alexandre Cardoso, ele é professor do curso prático de Libras, o @betlibras, professor de Libras da Universidade Federal de Santa Catarina, doutorando em letras e ator da série Crisálida na Netflix. Se vocês não viram, vejam, que é maravilhoso. E ele ficou surdo quando era bebê e agora ajuda pessoas a ficarem fluentes em Libras. Também nós vamos chamar aqui o palco a Benedita Casé Zerbini, diretora audiovisual e deficiente auditiva. Ela é carioca, surda e mãe de um menino de quase 3 anos. Há quase um ano fez parte do projeto Surdos que Ouvem, contando a sua história e as dificuldades da surdez. E, por fim, mas não menos importante, a Tuane Galdino, que é Team Leader na Pessoalize, presidenta da ACATILS, que é a Associação Catarinense de Tradutores e Intérpretes de Língua de Sinais, tradutora e intérprete de Libras no SENAC e gerente operacional na Traduz Libras. Sejam bem-vindos. Bom dia, gente, tudo bem? Deixa eu pegar minha colinha aqui, porque eu estou um pouco nervosa. Eu preparei ela de madrugada, só um pouquinho. Para iniciar, eu vou fazer a minha autodescrição. Eu sou uma mulher branca, estou com uma camisa amarela neon, bermuda branca, uso óculos e alargador. Tenho os cabelos bem curtinhos, assim, eles estão raspados. E, além disso, eu estou de óculos. Então tá, vamos começar. Primeiramente, quero agradecer a oportunidade de estar aqui também. Estou aqui com a galerinha da Traduz Libras, então já quero fazer um agradecimento às intérpretes, a toda a equipe. Karina, Gilvânia, Camila, a Fábio, as meninas que estão lá na transmissão, né? A Fábio, a Joyce, a Amanda, a Tailane, toda essa equipe que está colaborando para o evento ser transmitido com acessibilidade para as pessoas surdas. E é um prazer muito grande estar aqui hoje, porque eu acompanho esse GB desde 2015. Então, eu sou uma grande fã, então eu sempre tenho como missão fazer com que mais pessoas vivam e sintam esse evento. Então, todo ano sempre é uma equipe de intérpretes diferentes, e eu espero que sempre mais pessoas surdas consigam viver e sentir a energia que é esse evento, né? Porque eu fui picada lá em 2015 e eu quero que ele perpetue por muito tempo. E hoje eu estou aqui na presença da Benedita. Eu nunca imaginei que eu ia estar do lado dela. Eu já vi vídeos dela anos atrás, quando eu comecei a estudar sobre a comunidade surda. Então, eu estou muito feliz, muito honrada. E o Alexandre, que eu já conheço desde 2013. Então, a gente já tem uma caminhada aí, desde a universidade, da UFSC, que a gente esteve junto no Lab também. Então, eu estou muito contente de estar aqui hoje. E, para iniciar, a gente vai falar hoje sobre o mercado de trabalho para as pessoas PCD. Então, eu vou trazer 3 perguntas, né, que estão relacionadas aos 10 anos, que são as perguntas do o que fomos, somos e o que vamos. Então, eu vou começar fazendo a pergunta e aí vocês decidem quem vai responder primeiro, tá bom? Vamos começar, então, aqui. A primeira vai ser correlacionada com o fomos. O que te inspirou a se dedicar por uma causa maior? Bom, gente, bom dia. Primeiro, eu queria agradecer pelo convite. Eu estou muito feliz de estar aqui hoje, conversando com vocês.
E antes de responder a pergunta, vou me autodescrever. Eu sou uma mulher branca, de cabelos longos, castanhos, olhos castanhos. Estou vestindo um óculos, estou com um conjunto azul e um tênis branco. Tenho 1,67 m, mais ou menos, de altura. E eu estou muito feliz de estar aqui e queria começar respondendo essa pergunta. Eu, na verdade, eu trabalho com audiovisual, eu sou mãe de um menino de 5 anos e sou surda, sou uma surda oralizada, né? Uma surda que ouve, que é um termo que a gente costuma dizer para os surdos que têm algum tipo de tecnologia, né? No meu caso, eu uso 2 aparelhos auditivos. E eu vim contar um pouco da minha história para vocês, porque a partir do momento que eu me posicionei, não só no trabalho, mas no meu dia a dia, as coisas mudaram muito para mim. E eu vi a força e o poder que isso tinha. E aí vim aqui trocar uma ideia. Estou muito feliz de estar com a Alexandra aqui também, que conheci o trabalho recentemente. Mas, para mim, é muito importante também falar sobre a diversidade que existe dentro da surdez. Porque você tem um nível leve, moderado, severo, profundo, surdos oralizados, surdos sinalizados, surdos bilíngues. Então, para mim, é muito importante estar aqui falando com vocês sobre isso. Resumindo um pouco a minha história e o porquê que eu estou aqui, quando eu tinha 4 anos de idade, a minha mãe me levou no médico, num consultório no Rio de Janeiro, eu sou carioca, porque eu estava com uma dificuldade na fala, né? Eu tinha algumas questões de dicção. Na verdade, eu gostava muito de falar, mas não dava para identificar quase nenhuma palavra que eu falava. E aí, quando eu cheguei lá no consultório, o médico perguntou para minha mãe, mas por que você está trazendo ela aqui? E aí ela falou, eu acho que ela tem uma dificuldade para falar, eu não sei exatamente o que é. Eu já vinha fazendo um trabalho de fonoaudióloga, para melhorar a dicção. E depois de alguns testes e algumas audiometrias, eu recebi um diagnóstico de surdez bilateral, severa e profunda em algumas frequências. E o médico virou para minha mãe e falou, olha, eu não sei nem como é que ela fala alguma coisa, porque ela não ouve quase nada. E foi aquele susto, assim, a gente congelou, porque nessa hora do diagnóstico, a gente paralisa um pouco, né? Assim, e é sobre isso que eu vim falar um pouco aqui hoje, porque é como se a gente ganhasse um carimbo, sabe? É um selo mesmo, assim, tipo, dali, a partir daquele momento, você só vai viver de um jeito, e as pessoas vão determinar onde você pode estar, o que você pode fazer, os lugares que você consegue ocupar, até onde você pode ir. Então, eu acho que um dos motivos de eu estar aqui hoje seria talvez ter questionado esses rótulos, porque eu acho que esse momento do diagnóstico, ao mesmo tempo que ele esclarece, né, muitas coisas e o que você tem, ele também estabelece um rótulo muito limitador. Então, você fica completamente preso ali. Eu acho que um dos motivos de eu estar aqui é ter questionado o tempo inteiro esse rótulo, e esse selo, e esse carimbo. Eu fui vivendo de uma maneira muito natural. Cada um tem um processo, cada um tem um desenvolvimento. E hoje eu consegui ter um desenvolvimento de fala, mas eu acho que a maneira como eu fui lidando com as coisas e fui questionando isso o tempo todo, me fizeram hoje ter uma consciência e querer impactar através do meu trabalho e através de tudo isso. Então, estou feliz, vou passar aqui para o Alexandre contar um pouquinho. Pode se apresentar, Alexandre, fala um pouquinho de você, daí depois eu retomo a pergunta. Bom dia, tudo bem? Não preciso usar o microfone, né? Tem intérprete ali. Eu sou Alexandre Betti. Eu sou um homem branco, eu sou alto, eu tenho 1,85 m de altura. Eu tenho uns cabelos castanhos, castanho claro, mais ou menos, e eu tenho barba. Eu sou quase ruiva, né? Eu estou usando uma camiseta preta e uma calça jeans. E eu estou usando uma pulseira aqui do evento, e a minha camiseta tem uma marca, um símbolo,
É da marca Ferrari. Então, eu estou muito feliz de estar aqui nesse evento. Muito obrigada por me convidarem. E eu estou muito feliz de estar aqui ao lado da Tuane e da Betânia. Então, eu sou surdo-sinalizante. Eu nasci ouvinte, mas com 1 ano e 6 meses, não, 1 ano e 8 meses, eu perdi a audição, né? Então, eu sou surdo profundo, não ouço nada. E, né, eu vou falar um pouquinho da minha história, né, da minha trajetória, é um pouco parecida com a da Betânia. É bem parecido, né, o que aconteceu na minha infância. Então, eu fui em fono, eu pratiquei bastante, desenvolvi ali, mas no momento que eu percebi ali que eu era um surdo profundo, eu não conseguia ouvir nada, e foi um impacto muito grande, né, para minha mãe. E ela me explicou, ela tentou de tudo, se esforçou, né. Eu era criança e minha mãe não sabia, né, como que aconteceu, como que eu fiquei surdo. Então foi um impacto muito grande para nós. Como que vai ser, né, o nosso futuro? A gente ia em médicos e um médico também foi muito chocante assim para a gente, porque eu era bebezinho, né, cheguei ali e quando ele me avaliou e falou para minha mãe: não, ele não tem nenhuma capacidade futura. Não adianta a gente treinar e praticar. E minha mãe falou: como assim? Como assim ele não tem futuro? Né? Eu não aceito isso que o médico me disse, né? Então, minha mãe aceitou. Imagina se minha mãe tivesse aceitado os conselhos desse médico, né? Eu não estaria aqui hoje. Não é mesmo? Então, por isso que foi muito importante perceber, né? Minha mãe não aceitou esse diagnóstico e ela me levava para praticar, ela me levava em pedagogas, em fonoaudiólogas, e ela tentou de várias estratégias, diversos caminhos ali para que eu continuasse praticando e no meu desenvolvimento, né? E eu encontrei a comunidade surda e me identifiquei. Parece que eu percebi que eu poderia, porque antes eu não conseguia, né? Eu não ouvia sons, não ouvia nada, e eu via as pessoas, né, conversando, não conseguia perceber, porque eu sou visual, né? Então a minha experiência é principalmente visual, né? O dia inteiro. E eu vi as pessoas falando, mas quando eu encontrei a comunidade surda e vi na associação pessoas sinalizando, eu via as pessoas sinalizando e parecia que eu estava ouvindo, porque elas estavam sinalizando e eu tive um impacto muito grande. Eu percebi, poxa, eu posso também entrar nessa comunidade. As pessoas contavam histórias de vidas, tinha diversos conteúdos e assuntos, discussões sobre políticas, diversões, eles falavam sobre estudos, o que eles tinham vontade de fazer no futuro, de trabalho, e eu fui percebendo e isso me impactou e eu tive vontade de fazer alguma coisa. E no início eu percebi que eu poderia também criar essas conexões com essas pessoas e me desenvolver. Então, eu fui percebendo, né, e eu consegui me desenvolver, e hoje, eu já, né, até hoje eu continuo me desenvolvendo, né, acho que é isso. Acho que uma coisa bem bacana de falar sobre a mãe do Alexandre, a gente foi colega no Letras Libras em 2013, e na primeira reunião que eu tive com o pessoal aqui do Social Good Brasil, ela veio comigo, porque eu falei para ela assim, eu marquei uma reunião de negócio, e ninguém vai me levar a sério, eu tenho cara de pirralha. Ela falou, não, eu vou contigo, eu vou falar do Alexandre, eu vou falar do meu filho. E ela foi uma pessoa que incentivou muito, né, também a gente abrir novos espaços para as pessoas surdas aqui em Florianópolis. Então, eu vou fazer novamente a pergunta, daí agora vocês me respondem focado mais nisso, tá bom? O que te inspirou a se dedicar por uma causa maior? Então, uma coisa que eu queria só falar, que eu fico olhando para ela, porque eu preciso fazer leitura labial. Então, às vezes, parece que eu sou mal educada, porque eu estou assim, entendeu? Mas é porque eu estou agora aprendendo Libras, estou adorando aprender, porque acho que é muito importante eu saber, e para ampliar as minhas ferramentas de comunicação e ter mais, estar mais próxima da comunidade surda, sinalizada, porque eu vivi de um jeito fui naturalizando muitas coisas ao longo da minha vida. Isso tem um lado bom e tem um lado não tão bom, né? Porque ao mesmo tempo que eu fiquei questionando o tempo todo esses rótulos, né? Já respondendo a pergunta, a minha mãe é uma pessoa que sempre disse para eu me posicionar, seja em todas as situações, de eu chegar no lugar e falar, olha, eu sou surda, eu preciso que falem comigo assim, assim, assim. Eu preciso que olhem para mim
Não adianta virar de costas que eu não vou entender. Se apagar a luz, eu não vou entender. Não adianta falar comigo berrando no último volume, que não vai fazer diferença nenhuma. Então, chega na faculdade, fala isso com o professor. Chega na reunião de trabalho e coloca isso na mesa. E, para mim, não foi fácil fazer isso. Não só não foi fácil, como eu não fiz. Eu não me posicionei nas situações. E porque eu tinha muita vergonha, eu tinha medo de ser julgada pelas pessoas. E eu acho, um certo pânico, assim, de vitimismo, sabe? De me tratarem, tipo, não, coitada, ela não vai conseguir fazer e tal, o que é uma atitude totalmente capacitista, e é disso que a gente está falando hoje. Mas nesse meu processo de não me posicionar, de tentar falar, não, tudo bem, eu vou tentar dar um jeito, eu tive muitas dificuldades, assim, de chegar, tanto em situações de lazer mesmo com os amigos, assim, às vezes eu estava fazendo novas amizades e eu estava toda empolgada, querendo conhecer pessoas e tal. Eu chegava no lugar e falava, vamos lá tomar um chopp e conversar. Eu chegava no bar, assim, era tudo escuro e uma música alta pra caramba, eu não conseguia entender absolutamente nada. Conversa em grupo é muito difícil para mim, porque eu preciso ficar olhando para todas as bocas da mesa. E quando eu chegava nessas situações, que eram banais, né, para todo mundo, eu entrava em pânico, eu queria sair correndo, assim, inventava motivos para ir embora. Então eu falava, não, eu tive um problema e tal, não vai dar para eu ficar. Então, depois, a partir do momento, isso é uma situação do dia a dia, mas isso aconteceu no colégio, na faculdade, no trabalho, em todas as situações da minha vida. Mas a partir do momento que eu entendi que me posicionar abria um caminho enorme e que eu conseguia, eu conseguia falar para o outro como ele deveria se comportar. Porque aí ele sabe como fazer. E aí não fica aquele abismo entre a gente, né? Mas será que se eu fizer isso? Mas será que ela vai se sentir ofendida? Mas será que... Eu fui entendendo que o diálogo é a maior ferramenta de transformação que a gente tem. Eu sei que às vezes a gente fica com vergonha de perguntar, mas no meu caso, para mim funciona muito a gente perguntar, entender. E agora a gente vai falar do mercado de trabalho também, de empresas, principalmente, porque às vezes as pessoas não sabem o que a gente precisa, o que as pessoas com deficiência precisam, necessitam, e às vezes implementam um sistema mirabolante, mas não é a necessidade que aquela pessoa precisa. Eu acho que todo mundo tem características muito diferentes e como eu falei, é uma diversidade cheia de nuances e cada um se comporta de um jeito, cada um lida de um jeito. E é isso, eu acho que a partir do momento que eu me posicionei, entendi que que isso facilitava para mim, eu comecei a falar isso nas redes sociais, não só no meu trabalho. Eu acho que aquilo que eu falei do diagnóstico, que ele criou aquele carimbo, me veio uma necessidade de contar a minha história e não deixar que os outros contassem a minha história. Não deixar que os outros falassem e limitassem o tempo todo, porque eles estão sempre querendo colocar a gente dentro de caixas, né, e desses rótulos. Então, eu falei, não, agora eu vou contar a minha história e vou facilitar, vou tentar mostrar que não é tão difícil assim, que nós somos pessoas antes das deficiências e que a gente pode facilitar para a gente se comunicar e entender como é que a gente lida. Porque eu sinto que as pessoas têm muito medo de lidar com pessoas com deficiência. Assim, outro dia mesmo, semana passada, eu fui no mercado e eu cheguei no caixa, a caixa estava falando comigo, estava de máscara ainda. Na pandemia foi desesperador com as máscaras, né? Vocês podem imaginar. Mas eu ainda na fila, né, pensando como é que eu ia fazer para me comunicar com ela. E eu acho que foi o pulo do gato, assim, foi porque eu estava me comportando como eu me comportava antes, do tipo, é melhor eu não fazer essas compras, eu vou embora, não vou, porque eu tinha vergonha, eu tinha uma certa preguiça até de ter que explicar para ela que eu tinha que tirar a máscara e tal. E eu cheguei lá na hora e falei, vou tentar. E eu tenho uma coisa que eu vou meio deduzindo, que as pessoas vão falando, em algumas situações que já são
que eu já estou acostumada. Por exemplo, o restaurante, quando você vai pagar a conta, ele está com cartão. Eu já deduzo mais ou menos que é crédito ou débito. Ou, por exemplo, na caixa do supermercado. Geralmente no mercado ela pergunta, você tem cadastro, né, no mercado, você tem cartão? Então, eu ia meio pela dedução, assim, o que é uma loucura, porque, de novo, era só chegar e falar, olha, eu tenho essa questão, se você tirar a máscara, a gente vai conseguir se comunicar. E eu passei por esse processo muito na pandemia, porque eu fiquei me questionando muito, assim, puxa, por que eu demorei tanto tempo para fazer isso? E aí eu cheguei lá e falei, olha, não estou entendendo nada que você está falando. Ela ficou super irritada comigo, começou a falar alto com a máscara, e aí eu falei, olha, não vou entender o que você está falando, você tira a máscara, a gente vai conseguir se comunicar. E ela virou para mim e falou assim, não, eu vou chamar um rapaz para lidar com você. E nessa hora eu percebi como as pessoas não sabem lidar mesmo com pessoas com deficiência. Acho que tem uma falta de conhecimento, de informação, mas acho que tem uma coisa do tipo, não, eu não consigo fazer isso. Elas delegam imediatamente para alguém tentar solucionar aquele problema. E aí eu falei, bom, tá, vou ficar esperando para ver o que esse homem vai solucionar, que ela não conseguiria solucionar. E aí ele chegou e falou, não, você é surda, né? Que ela me falou que você é surda. Falei, sim, mas eu só estava pedindo para ela baixar a máscara, para eu entender o que ela estava falando. Aí ele, não, tudo bem, eu vou chamar uma pessoa aqui que faz Libras. Aí eu falei, não vai funcionar no meu caso, porque eu faço leitura labial e tal. Acho muito legal que vocês tenham uma pessoa que faz Libras, mas no meu caso não vai funcionar. Então, não adianta ficar chamando outra pessoa. Não, desculpa e tal, não sei o quê. Resumo da história. Eu percebi, essa situação foi uma coisa que me fez pensar. Falei, não, acho que agora está na hora da gente explicar e facilitar isso. E mostrar como cada um lida de um jeito e que não é um bicho de sete cabeças. Verdade, essa questão da máscara também foi bem complicado. Eu precisava pedir para as pessoas tirarem, ou as pessoas chamavam outra pessoa ali para me atender, e eu tinha que explicar, né? Foi essa mesma situação, assim. E as pessoas não sabiam, né? Não sabiam a realidade, né? No momento ali que eu estava para atender. Eu estava ali, era um cliente surdo, e eu consigo também fazer leitura labial, eu sei o básico, né? Então eu consigo um pouquinho entender ali essa questão do crédito, débito, então é bem tranquilo, dá para entender pelo contexto. Mas as pessoas ficam desesperadas, preocupadas, elas não estão preparadas, né? Elas não sabem como lidar quando chega algum surdo ali. Então eu tentava explicar para as pessoas e eles ficavam mais tranquilos, tiravam a máscara, conseguiam falar ali comigo. Tem alguns teimosos que ainda continuavam com a máscara, ficavam apontando ali para tentar se comunicar. Então eu imagino, né? Eu passei por muitas situações parecidas, né? E tive que adquirir estratégias ali. Contando um pouquinho, né, da minha história sobre trabalho, né? Antes eu ficava pensando, né, o que eu vou fazer no futuro, eu vou trabalhar em que área? A minha mãe, ela sempre me aconselhou, meu pai também sempre me aconselhou e me ajudaram a me desenvolver ali para o mercado de trabalho. Mas eu sou surdo, tinha muitas barreiras ali e aí eu fiquei pensando, né? Uma coisa muito importante é em como ter responsabilidade, né? Que eu precisava entrar na área de trabalho, eu precisava ter contato com pessoas e eu tive vontade, né? Eu comecei a ter vontade de fazer, porque eu queria ser empreendedora, eu queria trabalhar, queria estar no mercado de trabalho, né? Queria começar a aprender. E aí eu tive meu primeiro trabalho foi numa empresa, eu fazia design, CorelDRAW. E eu fazia designs e eu fazia diversos trabalhos e eu percebi o quanto o quanto isso foi importante para mim. E aí, depois de um momento, eu percebi que o trabalho e trabalhar em empresas era importante por conta dessa interação. Eu tinha vontade de fazer mais coisas ali.
E aí eu entrei tentei entrar em outras empresas, mas tinha muitas barreiras, porque as pessoas falavam, poxa, você é surdo, vai trabalhar aqui. E as pessoas queriam uma pessoa perfeita, que ouvisse bem, falasse bem, se comunicasse bem, que não tivesse nenhum problema, para dar menos problemas para as empresas. E eu comecei a ficar, né, tentando buscar outras estratégias. Não, eu sou capaz, eu posso trabalhar aqui, sim. E eu tenho muita competência, né? Eu sei tecnologia, eu sei mexer com informática, então eu tenho competência, sim. E aí eu consegui ser chamado para trabalhar numa empresa na área de medicina, na área de saúde, né, de plano de saúde. E eu organizava ali as planilhas, automatizava ali alguns trabalhos. Depois eu saí dessa empresa e eu consegui uma vaga de trabalho na UFSC, né, como professor na UFSC. E ali na universidade eu tive a oportunidade de fazer vários projetos e parece que se encaixou com o meu mundo, né? Porque com o mundo da comunidade surda. Poxa, tem tantos professores surdos ali na UFSC, então eu me identifiquei muito ali com a comunidade. E hoje eu sou coordenador de ensino de Libras. E teve um momento ali que eu percebi, poxa, eu quero ser empreendedor, né? Eu e a minha esposa, nós ficamos pensando, poxa, a gente quer ser empreendedor. Será que a gente vai precisar entrar em contato ali com outras pessoas? Porque tem poucos surdos empreendedores, né? A gente vai precisar procurar pessoas com experiência. E aí a gente ficou pensando, a gente leu livros e ficou procurando, né, que caminho que a gente ia seguir. E aí teve um momento que chegou o Lab do SGB, que a gente teve essa oportunidade. E antes eu estava procurando, né, eu queria fazer alguns cursos de empreendedorismo, e aí eu encontrei o SGB, o Lab. Poxa, eu tive a oportunidade de praticar ali e tive a ideia de fazer um projeto e foi muito legal. Eu estava conversando com a minha esposa, a gente criou esse projeto que tinha o objetivo de quebrar barreiras de comunicação, né? Então a gente apresentou essa proposta de fazer um aplicativo e a gente conseguiu, nós fomos chamados e eu fiquei muito feliz de participar. E foi um impacto que transformou a minha vida esse momento, né? Porque foi um mundo completamente diferente do que eu imaginava. Eu sempre fiquei num mundo e parece que eu entrei em um outro universo, assim, que eu conseguia resolver problemas, né? Eu conseguia atender pessoas, então conseguia resolver o que elas precisavam, né? Então eu fiquei ali aprendendo durante algum tempo, tive muitos contatos e interagi com muitos, e surdos tiveram muito interesse, né? Tiveram muita vontade de também ser empreendedores, de trabalhar, de estar nesse universo. E o que foi muito importante nesse momento foi as redes sociais, né? Que permitiram, né? Que viabilizaram essa comunicação. E a gente conseguiu influenciar, né? Eu sou um influencer, né? Eu ensino Libras ali no Instagram. E muitos outros influencers, a gente começou a fazer outros projetos também. E a gente se aproximou de muitas pessoas, né? E até hoje a gente está aí com esse projeto. Acho legal que vocês já foram trazendo várias respostas que englobavam a segunda também, que eu ia falar lá, né? Quais foram os aprendizados de vocês, né? Porque nesse momento onde vocês se colocam, né, e mostram para a sociedade assim, olha, eu sou uma pessoa única, eu preciso oralizar, eu preciso de sinais, mas eu tenho competência, vocês conseguem ir abrindo caminhos, né? E isso facilita para outras pessoas também. E aí, para a gente já ir pensando aqui na finalização, a minha outra pergunta é focada no vamos, né? O que vocês esperam, né? Quais são seus sonhos e desejos para os próximos 10 anos? Então, antes de falar do desejo, acho que você falou é muito importante da gente ir abrindo esses caminhos dentro do nosso trabalho, né? Assim, eu acho que uma conquista grande, que eu considero aprendizado e conquista rápido, assim, antes de ir para o fechamento, é de conseguir levar essa pauta, né, a luta anticapacitista para o mercado de trabalho, para tudo que eu faço, para todos os trabalhos, não só no audiovisual, como campanhas. Agora, recentemente, eu passei uma situação que eu acho que eu me dei conta que eu tinha conseguido, para mim foi uma conquista, assim, porque fui fazer uma campanha de moda, enquanto modelo, não era nem na produção, nos bastidores. Mas, na hora que eu fui tirar a foto, isso foi durante a pandemia, que eu estava passando por esse processo de começar a me posicionar. E o meu marido é fotógrafo, ele estava fotografando, e aí, na hora que eu estava olhando, assim, tal, eu perguntei para ele, eu falei,
com ou sem o aparelho? E aí, logo depois, eu me consertei. Falei, caramba, que pergunta que eu estou fazendo. Por que eu estou questionando será que eu tiro o aparelho e tal? E aí, logo depois, eu falei, não, é com o aparelho. Com certeza é com o aparelho. E eu vou, enfim, isso não vai ter problema, não vou ser julgada por isso. E de maneira nenhuma, porque eu acho que o capacitismo tem muitas camadas, né? Assim, ele tem aquela que é mais explícita, né? Aquele preconceito que é eu ser questionada, por exemplo, por que eu estou num show, né? Ah, mas você é surda, por que você está no show? Já fui questionada por isso. Mas também tem um que é muito leve, assim, que ele se camufla de boa intenção, assim, né? Que é esse, do tipo, não, mas tira o aparelho, vai ficar melhor, você vai ficar mais bonita. E é uma questão de autoestima e tudo. E nesse momento que eu falei, não, é com o aparelho, eu não só vou expor o aparelho, como eu vou contar a minha história, a minha relação com meu filho e tal, eu percebi que tinha sido uma conquista grande, assim, de levar isso para a campanha e ninguém julgar e falar, não, e pelo contrário, isso ser uma potência, isso ser uma coisa que só valorizou mais. Porque você é uma mulher surda que usa aparelho. Essa é você. Exatamente. Mas eu acho que o meu desejo, agora finalizando aqui, eu lembrei das conquistas, eu lembrei da minha relação com meu filho. Eu sou mãe de um menino de 5 anos. E quando eu descobri que eu ia ser mãe, eu fiquei muito insegura, por vários motivos, né? De não ouvir o choro, não saber o que ele estava querendo, não conseguir acordar quando ele chorasse, e uma série de outras coisas. E ao longo do tempo, assim, eu fui percebendo que ele me ajudava muito mais do que eu poderia imaginar, porque ele hoje a gente aprende juntos, mas ele me avisa tudo, né? Quando o telefone está tocando, a campainha está tocando, ele fala olhando para mim, ele muda a frequência, porque quanto mais agudo para mim, pior, né? Menos eu escuto. Então ele fala no mais grave. E por que eu estou falando isso? Porque eu aprendo muito com meu filho, eu acho que isso é um desejo também, sobre inclusão, porque na verdade é uma relação entre mãe e filho, mas que ele mais me questiona do que me julga, sabe? Mãe, mas como é que eu faço para falar assim funciona para você? Funciona, então se eu fizer assim não vai funcionar. E eu acho que a gente aprende muito juntos na nossa relação. E eu acho que isso ensina muito sobre inclusão para o mercado de trabalho, para qualquer outra situação. Então o meu desejo é que a gente tenha esse tipo de inclusão com um diálogo totalmente aberto, mais profundo e não tão superficial, assim. Né? A gente vai debater sobre isso no mês, né, da pessoa com deficiência, ou a gente vai fazer aquilo todo dia? A gente vai, de fato, ter pessoas com deficiência trabalhando em cargos importantes e, de fato, transformando. E é isso, eu acho que o meu desejo é que a gente leve um pouco isso que eu aprendo com meu filho para todos os setores. Legal. E você, Alexandre? Então, resumindo rapidinho aqui, falando sobre o oralismo, né? Então, quando a minha família me ensinou, eles queriam evitar que eu aprendesse Libras, né? Porque Libras ia atrapalhar o meu desenvolvimento no oralismo. Então, eu comecei a aprender e quando eu descobri pessoas surdas, né? Encontrei com pessoas surdas, poxa, não quero aprender Libras, eu vou oralizar, porque eu vou ser melhor do que eles que sabem Libras. E aí, depois de um tempo, eu percebi, poxa, não, Libras é importante sim, porque Libras é uma língua. Então, é uma língua como qualquer outra, é uma língua como inglês, como espanhol. Então, eu posso aprender essas duas línguas também, não preciso ignorá-la. Então, eu ensinei ali, então a minha família, né, disse que, eu falei para eles que aprender Libras era muito importante. E sobre o futuro, né, sobre meus desejos. Nesse momento, eu estou muito feliz ali com a tecnologia, eu estou ali no mundo das redes sociais e me desenvolvendo, e acho que esse é muito importante principalmente com aplicativos, né? Não precisa uma pessoa vir até mim para eu ensinar Libras. Ali no aplicativo eu consigo me comunicar com qualquer pessoa em qualquer lugar, em qualquer hora, né? Eu posso pedir uma pizza através da internet, eu posso entrar em contato com um médico através da internet, então em qualquer lugar. Então é muito bom. Então acho que no futuro eu quero que cada vez mais desenvolver esse aplicativo para que
possa ser melhor do que hoje, né? Porque mais pessoas tenham acesso, para que seja mais rápido, mais ágil, né? Que o surdo seja incluso na sociedade de cada vez mais rápida, né? Então eu quero que esse ensino no Instagram possa aumentar e que mais pessoas consigam ter esse acesso, né? E é muito importante também para vocês aprenderem Libras, e acho que daqui a 10 anos eu quero que todo mundo esteja ali incluso nessa tecnologia. Acho que é isso aí, gente. Acho que os dois trouxeram 2 pontos super importantes. O primeiro é não ter medo de questionar, né? Perguntar para saber como que você quer ser tratado, o que eu posso fazer para você. Então, acho que é o primeiro passo, não ter medo de surdo. E outro ponto é entender que existe uma camada muito diversa assim, de pessoas surdas, né? Surdo oralizado, surdo implantado, surdo que ouve. Então, pesquisar sobre e sempre perguntar para a pessoa o que a gente pode fazer para poder facilitar, né? A gente tem que se adaptar as pessoas e a gente usar a tecnologia a nosso favor, né? A gente está num momento muito bacana que a tecnologia deu um avanço enorme. Esse telão aqui, gente, genial. E a gente usá-la a nosso favor e disseminar isso cada vez mais para que mais pessoas tenham acesso a essas informações. Totalmente. Só complementando a questão da tecnologia, porque o tempo é curtinho, mas tem muito assunto sobre isso. Assim, a tecnologia ela é muito facilitadora para mim, não só pelo aparelho auditivo, porque é uma adaptação muito grande o aparelho auditivo. Muitas pessoas não conseguem se adaptar porque é muito novo, né? Eu mesmo estou descobrindo milhares de sons que eu nunca tinha escutado até os meus 30 anos. Mas não só o aparelho auditivo, como as tecnologias de legenda para reuniões. Eu faço muita reunião online. Para mim é impossível acompanhar se não tivesse a legenda. A gente tem aplicativos no celular que eu uso muito para transcrever, né, o áudio. Depois eu posso até deixar para vocês alguns, porque facilita até para quem não é surdo, porque transcreve tudo que a pessoa está falando. E além da Libra, acho que deve ter a Libra com certeza cada vez mais para que a gente tenha conhecimento. Eu mesma estou muito empolgada porque eu estou aprendendo. Quero ter aulas com o Alexandre também. Vou combinar com ele para aprofundar mais. Mas a tecnologia é uma coisa muito importante, que faz muito parte da minha vida, seja aplicativo, seja, enfim, porque a legenda também, ela torna aquilo acessível para todo tipo de surdo. Então, é isso, assim, a tecnologia é muito importante também. Então é isso, gente. Sigam eles no Instagram, acho que eles postam muitos conteúdos, assim. E por conta do tempo a gente precisa finalizar aqui agora, mas sigam o Alexandre no Instagram, a Benedita também. Eles têm muitos conteúdos, acho que vão contribuir, esclarecer várias dúvidas que vocês possam vir a ter. Obrigada. Só para complementar rapidinho, falando sobre legenda, eu também uso bastante o recurso de legendas ali, porque não são todos os que são iguais a nós, né, que gostam das legendas ali. Tem pessoas que têm algumas dificuldades com português, ou que a família nunca conseguiu ensinar, ou que não conseguiu se desenvolver ali no português, né. Então, tem muitos surdos ainda que têm essas barreiras de comunicação. Então, no futuro, é importante a gente ensinar, educar cada vez mais pessoas, né, ensinar o português também, desenvolver e praticar, para que todas essas pessoas surdas também consigam ver ali a legenda, identificar e conversar numa reunião como a gente, né? Então, acho que isso é muito importante, ensinar desde pequeno, porque isso dá uma abertura para todos os caminhos, né? E as crianças são capazes de fazer qualquer coisa, né? Principalmente com a nossa experiência visual, a gente consegue ensinar as melhores estratégias para que no futuro ela tenha um melhor desenvolvimento. Então, é isso, a gente tem que trabalhar juntos em equipe aí para a gente conseguir um melhor futuro. Valeu, gente. Muito obrigada, tá? Obrigada.